retomando aqui a nossa gravação, nossa segunda parte. Então vamos lá, meus irmãos, vamos continuar aqui. Deixa eu ler mais um slide com vocês. Vamos ler só mais esse aqui. Pode ler para nós, Pastor Gil. Desculpa, eu ou o Gil? Johnny, pode ser você, Johnny. Beleza. O senhor consegue ampliar um pouquinho? Não consigo agora. Então vamos lá. É EIV, né? Isso. Desculpa, vamos com base 2, né? Bases Bíblicas para a Educação Cristã. EIV, educador cristão norte-americano, disse que uma história da educação verdadeiramente cristã indica, através dos tempos, o desenvolvimento da educação que começou com Deus, continuou até centralizar-se em Deus e agora se propaga sob a direção de Deus. Parece, pois, que um estudo da educação cristã não deve começar de uma história mais recente do que a do antigo Israel. Olha que pensamento genial, né, meus irmãos? Então você pode ver que toda educação começa em Deus transmitindo a sua vontade, sua revelação, e é isso que nós podemos fazer o tempo todo com o nosso lar, deixar esse legado. Hoje eu publiquei para vocês, inclusive publiquei até mesmo no nosso grupo de edificação, eu tinha publicado no WhatsApp aquele material que é, deixa eu abrir aqui, eu publiquei como que é o nome? Um livro, né? Até publiquei no nosso grupo de edificação, porque eu falei, esse material é muito bom. Eu publiquei também no grupo de vocês notaram? É um artigo sobre como educar as crianças. Isso. J.C. Riley. Irmãos, tudo o que tiver do J.C. Riley, vocês podem ler. Quem foi J.C. Riley? J.C. Riley foi um pastor, um puritano, um homem de Deus de uma magnitude fantástica. Todos os textos dele... Estão me ouvindo? Parou aqui ou não? Travou? Não. Estou ouvindo, pastor. Estão ouvindo, né? Então, como educar a criança, é um artigo dele. Então, não deixem de passar isso para os irmãos da igreja. E como eu disse, existe um material muito bom nesse sentido, porque nós precisamos passar isso para as crianças, os pais, para que os pais passem essas informações para as crianças. Eu me lembro que assim que meus filhos eram pequenos, esse mesmo irmão Sidney, foi ele que me indicou, ou foi o Russell Shedd, que foi na Igreja Batista da Penha, e eu me lembro como hoje, ou foi o Russell Shedd que foi na Igreja Batista da Penha, ou foi algum lugar, se eu não me falha a memória, foi o Sidney. Palestras do Shedd sobre como educar os filhos. Assim que eu tive meu primeiro filho. Irmãos, isso é muito importante para nós. O próprio Shedd dava as instruções de como educar as crianças. E como ele foi educado. E qual é o padrão bíblico para a educação. Agora, olha que interessante, irmãos. O padrão bíblico para a educação é diferente do padrão da sociedade. Lembra que o Felipe disse esses dias atrás que o professor, ele é na escola o quê? Um facilitador. Né, Felipe? Mas na Bíblia nós não somos facilitadores, somos educadores. E pode ver que Provérbios vai falar o quê, inclusive? Para que a gente discipline, dando disciplinas. Se precisar até mesmo chegar ao ponto do quê? Da varinha. Aonde da varinha? Varinha nas costas, na cabeça, no braço, na mão? Não. Deus já criou as nádegas ali, ó, redondinha para isso.
com muita sabedoria, com muito zelo, né? Tira a fraldinha, com uma varadinha, né? E isso, para a psicologia moderna, isso é agressão. Aí eu digo, olha os filhos que temos hoje, como eles estão, adultos mimados, né? Que peitam toda a sociedade, porque a criança precisa ser educada, irmãos. Claro, essa é uma coisa que, se precisar, fazer. Mas a gente tem outras maneiras, né? Castigos, retirada de prêmios, e aí vai, tá bom? Então, só mais um pouquinho aqui do nosso slide. Esse slide é muito, muito rico. Essa frase muito, esse pensamento é muito lindo, né? Centro da Educação em Israel. Dá para ler? Gil, agora o Gil. O lar. O lar. Desde a mais remota antiguidade, o lar ou a família tem sido a instituição educacional por excelência na Terra. Quando se lê o Antigo Testamento ou outra literatura do período veterotestamentário e se começa a entender os princípios da raça humana da perspectiva hebraica, compreende-se que o plano fundamental de Deus sempre foi de que a educação do seu povo deveria começar no lar. Na cultura hebraica, as crianças ocupavam um lugar de grande importância. Em Salmo 127, 128, Jó 5:25 e outros. Portanto, a educação dos filhos era elevada prioridade. Uma das funções mais importantes dos pais hebreus era a educação adequada e correta de seus filhos. Vários textos no Antigo Testamento indicam isto. Êxodo 12, 26 e 27, Deuteronômio 4, 9 e 10, 6, versículo 4 ao 7, capítulo 11, versículo 18 e 19 e outros. A vida começou na família e, portanto, o ensino também começou ali. Vale a pena a gente gastar um tempo lendo esses textos. Felipe, abra para nós em Êxodo 12, 26 e 27. Pastor Johnny, Deuteronômio 4, 9 e 10. E aí você pode ler também depois 6, 4 ao 7. Gil, 11, 18 e 19, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eu acho que dá para aumentar essa letra, viu, pastor? Falei que não dava, mas eu acho que dá sim, quer ver? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consegui aumentar. Eu consegui o outro. Ah, é porque esse está em PowerPoint. É por isso mesmo, é isso. Foi isso. Por isso que eu não consegui. Pode ler para nós, Felipe? Êxodo. Êxodo 26, 27, né? 12. Confirmar. Isso. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direi: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Ou seja, mostrando que as crianças farão um papel imprescindível na, como eu posso dizer,
nas indagações. Deus já está preparando, olha, se preparem porque as crianças vão querer saber e vocês, pais, terão que ensiná-los. Deus até usa aqui, entre os filósofos, irmãos, olha que interessante, havia um método de ensino socrático que era a maiêutica. Alguém já ouviu falar sobre a maiêutica? Não. Felipe? Na escola? Não. Era Você pode repetir o nome? maiêutica. Maiêutica. É um método onde Sócrates ensinava por meio da pergunta. Fazendo perguntas. Então, pensa... É igual a escolinha do professor Raimundo, então. Ah, exatamente. Por ali. E ali era o professor só fazia pergunta, né? Então, o que acontece? Era o método socrático, aonde ele fazia uma pergunta e aí os alunos iam respondendo. A palavra significa, né? Método socrático, que consiste na multiplicação de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta de suas próprias verdades e na conceituação geral de um objeto. É o ensino pela prática, pela interação. Não é só a transmissão do conhecimento, mas você leva e desperta o aluno a pensar. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Esse método socrático não é um método apenas de Sócrates. Ele usou e ele era fluente nisso porque o estilo dele levava a isso. Mas pode ver que Jesus, com muita frequência, faz o quê aos apóstolos e discípulos? Perguntas. Pode ver que Deus nos permite ter muitas dúvidas na nossa vida. Qual é o propósito de Deus nas dúvidas? Nos levar ao esclarecimento. Porque no momento da dúvida, do questionamento, da incógnita, do terror, a gente começa a ter o quê? O desejo de ter uma resposta. E é por isso que a gente aprende com isso. Pode ver que no texto que o Felipe leu, as crianças fariam perguntas, porque a criança ela é curiosa por si só, porque ela está no processo de aprendizado. Mas esse processo de aprendizado a gente tem que continuar para sempre, até mesmo como adulto. Porque pode ver que é por meio da curiosidade que os nossos sentidos se abrem. Não tem coisa pior do que aquela informação que a gente está recebendo na mar. Ou porque a gente é obrigado. Por isso que eu sei que é difícil, mas na medida do possível, na nossa vida, a gente tem que fazer o que ama. E tentar trabalhar no que ama. Porque nós trabalharemos com prazer e o nosso trabalho será quase um hobby. Pense um jogador de futebol que não gosta de jogar bola. É um sacrifício. Eu conheci poucos esportistas que não gostavam de esporte. Poucos. Eu lembro que eu estava assistindo uma entrevista de um jogador de tênis, ele não gostava de jogar tênis. Mas como o tênis era um esporte que dava dinheiro na época dele e ele tinha habilidade, eu tinha toda aquela pressão da família e dele próprio para ele jogar. Mas imagina, ele não teve aquela projeção tão grande. Mas, irmão, você fazer uma coisa que não gosta, isso é um terror, né? Agora, pastor, como brasileiros, a gente vai fazer o que gosta ou vamos fazer o que precisa? Não, a gente tem que fazer o que precisa para sustentar a nossa família, porque infelizmente a gente não está numa América, né, pastor Johnny? Eu não sei se você viu a última estatística, pastor Johnny. Esses dias eu conversava com o Johnny sobre isso. Lá nos Estados Unidos, para cada trabalhador ainda tem mais 3 vagas de emprego. Está tão aquecida a economia americana, mas está tão aquecida que está faltando mão de obra. Para vocês terem uma ideia, motorista de caminhão do Walmart não tem. Para receber sabe quanto? No ano? Chuta aí um salário. Porque lá o americano
o americano ele trabalha por salário anual, né? $140 mil. Você já tinha visto isso? Na verdade, eu me baseei na fala de um outro motorista que faz coleta seletiva. É $140 mil. E o cara tá lá, ó, há muito tempo. Ou seja, né? Quem chega Então, hoje consegue a mesma coisa que o rapaz está lá a vida inteira fazendo isso. e no caso do Walmart, eu vi por $110 mil. Motorista de caminhão. Um big de um salário. Traduz 500 mil ano. Irmãos, vamos pensar aqui, vamos fazer uma conta rápida, conta de padeiro, vai. Conta de padeiro, né? $110 mil. O dólar caiu um pouquinho. Vamos pôr 4,90, vai. 500 dividido por 12. R$ 44.900 hoje representava para nós. Isso é salário de diretor de banco alto, R$ 44 mil hoje. A economia americana está assim, irmãos. Que loucura, não? Eu conheço e tenho uma sobrinha minha que ela foi ser babá lá. Ela falou, tio, eu tô indo para lá, tô cuidando de crianças e tô ganhando $3 mil por babá. Falei, filha, falou, tio, agora eu vou ganhar dinheiro para voltar para cá. Falei, não, faz isso que Deus te abençoe. Babá, né? Eu sei que quando o dólar estava 1 para 1, R$ 3 mil não é muita coisa. Você vê como que a moeda forte faz toda a diferença, né, irmãos? Então, por que eu estava falando isso? Agora eu perdi o fio da meada. É raro eu perder o fio da meada. Falei que a gente não é economia americana. Bem, Educação básica. Ajudem, meus alunos. a gente está falando do povo judeu sobre a educação das crianças. Felipe tinha lido Êxodo 12. Eu estava falando sobre... pergunta e educação básica era isso mesmo. Né? Então, incultar, irmãos, levar a pessoa desde cedo, e voltando, os métodos de ensino, eu estava falando da maiêutica, método socrático, né? Questionar, e estava falando, inclusive, sobre fazer o que ama, mas é claro que no nosso contexto brasileiro, irmãos, nós precisamos fazer o que precisa, porque muitas vezes a gente não tem emprego, então muitas vezes não adianta querer fazer o que ama e a família passar fome, né? Tem que fazer o que precisa. Na medida do seu esforço e da bênção de Deus e da nossa dedicação, a gente vai estudando para um dia fazer o que ama. Porque aí é o melhor dos mundos, né? Você unir o seu trabalho com algo prazeroso. Eu estava falando sobre jogador de tênis que não gosta, que não tem prazer, jogador de futebol que não gosta, que joga pelo dinheiro. Ou seja, é um inferno, né? Tá bom? Pode ler os outros textos, meus irmãos. Vamos lá, Deuteronômio 4, do 9 ao 10. Isso. Apenas tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem aos seus filhos. Agora, Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém. Ou seja, mostrando o papel do pai, sempre formando, incultando e ensinando a criança a ser um ser pensante, né? Agora, o 11, 18 e 19, Gil, para nós. Deuteronômio 11,
18 e 19. Ponde, pois, estas minhas palavras, Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. A ideia que o texto... Eu vou parar aqui esse slide nesse ponto. Ele é um slide muito rico, a gente vai usar ele em outras matérias. Temos sobre vários conceitos de educação em Israel, professores, o templo, sinagoga, e aí outra hora a gente trabalha com mais detalhes sobre eles, tá bom, meus irmãos? Mas aqui, voltando os textos que vocês leram. Olha só que interessante, meus irmãos. Como o povo judeu, de uma forma muito significativa, fazia o ensino algo presente e constante na vida de todos aqueles que estavam na sua família. Pode ver que o texto que vocês leram, uns diz para a gente inculcar, algumas versões vão dizer inculcar. O que é inculcar? É abrir a cuca. Como se fôssemos inculcar, levar na cabeça, fazer com que a pessoa, claro que isso não, né, figura de linguagem, mas até que inculque, até que entre. O texto que você acabou de ler, Gil, fala sobre andando no caminho, ao deitar-se, ou seja, é o tempo todo, a educação, o conhecimento é o tempo todo. Quando eu falava há pouco sobre os americanos, eles têm o processo do aprendiz. Na cultura americana, você pode ver, o pai está lá mexendo no carro, ele já chama o filho, vem filho, aprender com o pai. O pai está lá dando tiro, vem filho, vem caçar com o pai. O lance do aprendiz. Por que o esporte para o americano é muito importante? Ele coloca as crianças lá e o pai vai prestigiar. Por que o pai está prestigiando muitas vezes o filho? Isso é um processo de educação, incentivo, descobertas. Pode ver que no modelo curricular americano, eles não têm só um tipo de esporte. A universidade ou o colégio americano tem um leque de esporte. E aí eles vão tentando colocar cada um dentro da sua área. Um é música, outro é dramaturgia, outro é dança, o outro é atletismo, e aí eles vão tentando descobrir, porque eles sabem que ninguém é igual a ninguém. E os pais dão todo o suporte. E há essa interação. Olha como é rico. Alguns, quando descobrem que aquela criança tem uma aptidão científica, já começam a abrir portas. Podem ver, irmãos, de vez em quando a gente vê nos nossos reportagens, algum brasileiro entrou em Harvard, entrou em tal lugar, ganhou uma bolsa, porque é um gênio. O modelo de educação americana não é perfeito, mas, na minha opinião, é um dos melhores do mundo. Agora, voltando ao povo judeu, pode ver, irmãos, os judeus, a história do povo judeu é uma história marcada por gênios. Por quê? Por quê? Modelo, né? Acredito que o senhor acabou de responder já, educacional. De pai para filho, de filho para neto e assim por diante. O senhor me permite, eu estava ouvindo uma entrevista de um rabino chamado Rabi Sani. Ele está na mídia o tempo todo. E aí levaram ele numa rádio para poder falar sobre a Páscoa judaica. E aí perguntaram o porquê de ter tantos apetrechos, né, numa sinagoga e assim por diante. Ele fala uma questão educacional, pensando na criança, né? Por que tem aquilo, pai? Por que tem aquilo outro? E aí a oportunidade que ele tem para poder ilustrar e tornar entendível na mente da criança. É fantástico, né? Guardem esse pensamento. Não tem nada a ver aqui com a educação, mas tem educação nisso. Isso tem a ver com economia. Um lugar de oportunidade. Um país que tem oportunidades e que gera oportunidades, naturalmente, ele vai estar anos-luz na frente daqueles países que não geram oportunidade. O judeu,
nessa interação social de conhecimento, de transmissão de conhecimento, de pedagogias das mais variadas, como você falou na sinagoga, objetos pedagógicos, e aí vai. Ele está gerando oportunidades de transmitir conhecimento, transmitir a informação do legado do povo, da história do povo, da origem. E pode ver que todo país que ele é protagonista no mundo, seja na economia, seja na educação, pode ver que uma coisa está ligada à outra. E um país que geralmente tem a sua economia rica, ele vai gerando oportunidades. Como assim, pastor? Ele provoca isso faz parte da sua cultura, ele gera isso. Por exemplo, irmãos, a gente está vendo agora que as bolsas estão tendo oscilações, um dia a bolsa cai, o dólar sobe, aí sai nas mídias, né? Netflix caiu não sei quantos por cento, vocês viram alguma coisa assim ou não? Vocês acompanham um pouco, não? Não. Mas agora está tendo uma fase imensa, de ontem para hoje saiu uma informação sobre uma startup. Como agora a gente estava vendo momentos de crise, o que está acontecendo no mercado financeiro? As empresas chamadas empresas de crescimento, elas estão perdendo agora para as empresas de valor. O que é uma empresa de valor? Empresa de valor é aquela que é baseada em commodity. Por exemplo, Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce não é uma empresa de crescimento, é uma empresa de qualidade. Então, é uma empresa de valor, que ela gera, o minério de ferro está lá, em Minas, está no Brasil, eles têm uma reserva e eles têm só que extrair. E tem que ter o quê? Mercado para mandar isso para o mundo. Então, o que está acontecendo agora na balança econômica do mundo? Por causa das crises, por causa de vários fatores, o dinheiro está saindo de empresas de tecnologia e agora o dinheiro está voltando para as commodities, em função da guerra, em função dos medos. Então, o que acontece? Numa crise, as pessoas pensam o seguinte: eu vou investir em Netflix, eu vou investir em Starbucks, eu vou investir na Google ou vou investir em Vale do Rio Doce, ou em Klabin, ou em Suzano Papel e Celulose? São coisas palpáveis, né? Então. Empresa de valor. Uhum. Que é um momento de crise mundial. Aí o que acontece? Então essas empresas de tecnologia está sendo um terror. Só para vocês terem uma ideia, a Netflix caiu mais de 70%. Pensa. Então, agora é hora de comprar então, né? Seria hora de comprar. Mas no mercado financeiro tem uma regra também. Nada caiu tanto que não possa cair mais. Ah, verdade. Entendeu? E aí, será que não vai cair mais? Então, assim, mas tecnicamente está na hora de comprar. Tem até uma criptomoeda, eu particularmente não vi, meu irmão que me alertou, custava $148 e estava dando centavos de dólares agora. Exatamente. As cripto, por que está tendo essa revolução agora? Porque são empresas, vamos supor, é tecnologia pura, né? Aí, no caso dessa moeda, teve um problema, e esse problema gerou dúvida e foi efeito cascata. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Vamos pensar assim, ó. Os Estados Unidos gera muita oportunidade ou não? Em todas as áreas? Tecnologia. O judeu gera muita oportunidade? Todo lugar que gera mais oportunidade, naturalmente vai, com a oportunidade, tem um valor aqui embutido. Qual é o valor? Educação. Empreendedorismo. A pessoa tem que ser competente, tem que ser estudada, tem que ser engenhosa. Então, por que eu estou falando isso? São fatores em que vão estar... A educação está ligada à oportunidade, que está ligado a mais remuneração, que está ligada à tecnologia, que está ligada a desenvolvimento, que naturalmente cria o quê? Cria um setor novo. Então, por que eu estou falando de oportunidade? Num país onde a oportunidade ela é singular, naturalmente precisa da matéria-prima, que são o quê? Mentes, cérebros. Qual é o maior ativo de uma empresa, irmãos? O maior ativo da empresa é quem lidera a empresa. O maior ativo da empresa são aquelas mentes.
Pode ver. Porque engenheiro você vai ter o tempo todo. Mas muitas vezes aquele engenheiro você não tem o tempo todo. Porque aquele engenheiro está desenvolvendo um projeto novo, que está construindo uma máquina nova, uma ferramenta nova de extração de petróleo, a próxima tecnologia. Só mais um dado aqui. Né? Eu estou estudando bastante, irmãos. Estou fazendo umas tendas, então estou estudando bastante de novo sobre o mercado. Né? Então, agora no nosso país, olha só, guardem esse nome, fica aqui uma dica de investimento. Não é uma indicação de investimento, é apenas uma sugestão de algo que eu estou olhando, né? Uma dica de alguém que está olhando para essa empresa com certo carinho. Nós temos uma empresa chamada Raizen no nosso país. Raizen, ela é da holding da Cosan. A Cosan, na minha opinião, ela é tipo uma Petrobras brasileira. Na minha opinião, uma das melhores empresas do nosso país. É genial, a Cosan é genial. E dentro da Cosan, ela tem vários braços. E um dos braços é a Raizen, que trabalha com etanol. Etanol e álcool, para todas as coisas do mercado brasileiro. E essa Raizen está desenvolvendo, também a Petrobras está desenvolvendo, mas a Raizen, na minha opinião, ela está um pouco mais para frente, ela está desenvolvendo etanol de segunda geração. Olha que interessante, etanol de segunda geração. Então, eu acho que esse etanol de segunda geração vai ser um boom, não só a nível nacional, mas a nível mundial. Eu penso que a Cosan, que é a mãe, que é a filial, né? E a Raizen que está ali dentro, são sugestões, né? Aqui não é recomendação de investimento, porque eu não posso dar uma recomendação. Mas pesquisem um pouco, apreciem um pouco. Eu acho que é uma coisa... É nossa, é nacional e vale a pena, é sólido. Pastor, para quanto? É médio e longo prazo. Sabe, aposentadoria? Não é um Bitcoin, entendeu? Que hoje tá e amanhã tá, entendeu? É uma empresa de valor. O que a gente faz com empresa de valor? Empresa de valor, você olha e você vê o que eles estão desenvolvendo lá. Está tendo mais oportunidade? Está tendo mais tecnologia? É isso que a gente tem que ficar de olho. Voltando à ideia de oportunidade, meus irmãos. Voltando à ideia de oportunidade. Guardem isso. Sejam criativos. Olhem nessa perspectiva. Quando vocês estiverem entrando numa empresa nova, essa empresa gera oportunidade. Esse ambiente, aqui eu tenho mais oportunidade, porque com a oportunidade você cria mais janelas. Você não fica parado naquela vida limitada. E pensando como igreja, irmãos, por isso que a gente tem que desenvolver o talento dos irmãos, botar eles para trabalhar. Agora, é claro, tem que trabalhar no reino de Deus, tem que trabalhar da forma correta, porque a igreja também é um lugar de grandes oportunidades, né? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo até aí? Joia. E agora, então, vamos lá para o nosso livro-texto? Quero agora ir para o nosso livro-texto. Quero ler com vocês. Hoje a gente vai começar nele. Nós estaremos... Era em PDF que eu consigo ampliar modo de leitura. No PDF que eu consigo. Então, por isso que eu não estava conseguindo mexer nele. Compartilhar com vocês. Estão gostando do livro, meus irmãos? Pastor, eu nem comecei a ler ainda. Não, então comece que você vai amar, filhote. 2. Eu tô tentando... Eu não consegui, eu vi que tem lá na... Tô querendo baixar pro meu notebook, mas não tô conseguindo. Sei lá o que tá acontecendo com o WhatsApp Web. Tá dando pau. Mas eu mandei, eu acho que eu mandei também pelo Drive. Você então depois eu dou uma olhada. Dá uma olhada. Se eu não me engano, eu compartilhei todo o material de slide no Drive para vocês.
Vamos lá, gente. Olha, nós já tratamos do prefácio, já lemos ele, e hoje a gente vai começar o livro nessa parte aqui. O prefácio já foi lido por nós. A idoneidade de Jesus para ensinar. Que eu quero gastar um tempo com vocês, meus irmãos, nessa apostila. Não é uma apostila tão rebuscada, admito. Não é uma apostila, um material, eu diria, muito técnico, mas ela é muito rica. Acho que ele foi objetivo, né? Até onde eu li ali, claríssimo. Não é, eu diria, é uma apostila que realmente merece esse título, né? Apesar que o título dela no inglês, né? É outro. É Jesus o Mestre. Então, quando foi traduzido para o português pela primeira vez, tinha o Mestre por Excelência. E aí foi feita uma nova tradução. Jesus o Mestre por Excelência. E aí foi feita essa segunda edição, que é Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência. Eu prefiro mais o título Jesus, o Mestre por Excelência, e colocasse, entre aspas, ali, a pedagogia de Jesus, sabe? Para destacar. Porque o autor, ele foi muito feliz. As ideias do autor, as frases, dá para ver que ele fez uma lição de casa e, ao mesmo tempo, é uma didática brilhante. Então, por isso que eu quero literalmente ler com vocês, para a gente estar debatendo alguns tópicos e pensando sobre algumas ideias. Agora, Felipe e Gil, tentem ler, porque daqui em diante a gente vai estar trabalhando em cima de cada ideia, e eu gostaria muito que vocês lessem. Se vocês precisarem, a gente dá um jeito aí porque eu estive procurando esse livro, inclusive, para comprar, e ele só tem na estante virtual exemplares muito antigos. Não foi feita uma nova edição. Então, eu disponibilizaria eles para vocês em PDF, né? Eu mando, se for o caso, até no WhatsApp de vocês, no e-mail, tá bom? Porque realmente, por exemplo... Eu tenho ele aqui no meu note, só não consegui ainda começar mesmo. Isso, então... Eu também procurei para compra, fui até na conta de Sarzedas, mas esse daí não... nunca nem ouviram falar, a verdade foi essa. O pessoal, tipo, É porque a editora Juep, ela, na minha opinião, foi um dos maiores golpes das trevas na educação brasileira. Não sei se vocês conhecem um pouco da história. não, eu não conheço. Não. A editora Juep é a editora que era da Convenção Batista Brasileira. Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira. Durante muitos anos e até décadas, foi uma editora que teve no seu acervo obras magníficas, como essa, por exemplo. E aconteceu que foi descoberto, segundo algumas informações que eu estive pesquisando, fraude na editora. E aí tentaram resgatar a editora, tentaram reorganizar a editora e, em resumo, ela veio à falência. E todas as obras foram liquidadas e chegaram ao consenso que a melhor coisa era desativar a editora. Mas quem perdeu com isso? Quem perdeu foi o povo, ao povo cristão. Porque, irmãos, até aproveitando, já que entrei nesse assunto, isso também é importante. Como que a gente faz para a gente comprar um bom livro? Vamos lá. Talvez o Felipe já aprendeu isso, até porque isso faz parte isso faz parte, por exemplo, daquela matéria metodologia científica. Como que a gente compra um livro? Vamos lá, Gil, como que a gente compra um livro? Bom, eu costumo sempre ouvir indicações dos Certo. pastores, né?
alguns amigos, eu sempre costumo comprar por indicação. Por indicação. Ou seja, você procura um mentor. Sim, Mas concorda que muitas vezes a gente pode ter indicação de uma pessoa meio aventureira? Já aconteceu de você comprar um livro e falar assim, não gostei. já aconteceu já. Não deu comprar, mas deu pegar um livro de um amigo que ele falou, meu, esse livro é ótimo. Aí quando você pegou. Fui ler, não era aquilo tudo, mas Mas assim, você vê, você é, busca indicação, isso é bom. Agora, o fato de você estar no seminário, lembra que nós falamos nas aulas passadas? A minha proposta aqui, e a proposta do nosso seminário é ser o quê? Um educador de teologia, dando norte para vocês. Não é apenas ser um facilitador para vocês, é ser um mentor. Ó, sigam esse caminho. Eu estou literalmente. E como que a gente, então, realmente compra um livro? Essa é uma ferramenta muito boa. Pastor Johnny, o que você acha? Como que a gente compra boas obras? Legal. A editora e o Editora. autor. Aí, ó. Indicação, mentores. Joia. Mas muitas vezes a pessoa pode dar uma indicação. Agora, editoras e autores. E eu diria até o oposto, viu? Autores e editoras. Porque algumas editoras, elas acabam entrando para o mercado de livros. É, tem uma parte delas, inclusive. Exatamente. Muitas editoras foram criadas com a proposta de levar a palavra de Deus a muitas pessoas, mas elas viram que os livros sérios dão pouco dinheiro, então elas começam a pôr livros que são vendáveis, vamos dizer assim. E aí elas acabam se corrompendo no que se diz respeito à sua proposta inicial. Felipe, quer comentar alguma coisa? Funciona igual você indicar um bom CD, um bom disco. Em qual gravadora foi gravado? Só que entra a questão mercadológica, que grandes gravadoras acabam vendendo porcaria porque o mercado e o público assim o quer, né? Por isso você vai procurar quem são as referências daquele autor, quais são os livros que ele já publicou, quais são as referências bibliográficas que ele cita no livro dele, se tem ou não, o assunto, o tema principal, onde que ele buscou, enfim, toda a estrutura, né? Exatamente. Principalmente, irmãos, essa combinação de autor e editora, de editor e autor. Eu gosto muito dessas editoras que são conservadoras. Uma outra coisa, irmãos, é tentar buscar os clássicos. Os clássicos. O que é um clássico? Um clássico, irmão, não é um livro que foi muito vendido atualmente. Um clássico é onde a história da igreja endossa que aquele autor, ele realmente é muito profundo, que ele é muito sábio, que ele contribui bastante. Por exemplo, Calvino é um clássico. Russell Shedd, para nós, é um clássico, como autor, né? Autores. Agora, dentro das obras deles, eles têm obras que são aquelas, as melhores. Então, esses pequenos detalhes farão toda a diferença para que vocês possam comprar bons livros. Algumas editoras a gente tem que tomar cuidado, tem mesmo, até mesmo entre o povo de Deus. E a editora Juerp, infelizmente, por causa de problemas administrativos, alguns vão comentar que foi desfalque, outros vão falar que foi má administração, que foi, Deus sabe. Mas quem perdeu, não tenha dúvida. Eu tenho, irmãos, eu tenho comentários bíblicos de Brodman. Eu não consegui completar a obra porque infelizmente a Juerp faliu. Mas vocês não têm noção da riqueza que são esses comentários. Muitas vezes eu gosto de comprar comentários de editoras conservadoras. Você está com alguma dúvida, você vai lá e abre. É um material maravilhoso, entendeu? Para você se esclarecer, tirar dúvida. Você pode concordar ou não. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Aprenderam? Então vamos lá. Agora vamos mergulhar um pouquinho aqui nesse livro tão maravilhoso. Tá dando para ver? Dá para ver bem?
Dá sim. Então, quem quiser pode começar. Posso começar. A idoneidade de Jesus para ensinar. Ninguém esteve melhor preparado e ninguém se mostrou mais idôneo para ensinar do que Jesus. No que toca às qualificações, bem como noutros mais respeitos, Jesus foi o mestre ideal. Isto é verdade tanto visto do ângulo divino como do humano. No sentido mais profundo, Jesus foi um mestre vindo da parte de Deus. Muitos elementos contribuíram para prepará-lo eficientemente para o magistério. Alguns elementos eram meramente humanos, outros divinos. Alguns lhe eram inerentes e outros ele os desenvolveu. Quando os consideramos, nos sentimos estimulados e inspirados para cumprir nossa tarefa de professor. Irmãos, uma simples frase, mas aqui nesse parágrafo, nessa frase, nesse texto, né, propriamente dito, a gente já começa a entender qual é o tipo de teologia do nosso querido irmão, o autor desse livro, J.M. Price. Olha como ele via Jesus. Jesus é o ser mais brilhante de todos. Logo, ninguém conseguirá ter um magistério como o dele. Porque somente ele consegue ter duas qualificações que ninguém tem. Uma é a divina e outra é a humana, que ele se aprimora. Então, o que está embutido nessa frase aqui? Está embutido que o nosso irmão ele tem uma visão bíblica ortodoxa do que era Jesus e de quem era a revelação de Jesus pelas Escrituras. Pode ver que aqui ele trata de Jesus, e a gente vai ver na obra dele, que a revelação de Jesus para ele está totalmente fundamentada nas Escrituras. Logo, olha a maneira em que ele enxerga Jesus, olha a maneira que ele enxerga as Escrituras. Conseguem entender e compreender isso que eu estou dizendo? Ficou claro para vocês? Fantástico, não? Fantástico, né? Sim. Porque vamos imaginar que ele fosse um liberal. Ele já iria, talvez, florear no ângulo divino, né? Ele iria dizer, Jesus tinha ideias divinas. Jesus tinha uma visão do divino como ninguém tem. Mas o nosso irmão não. Ele fala, é um mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, ele tem o ângulo, isso é verdade, visto do ângulo divino como do humano. Ele trabalha, olha, é um ser diferente. Agora aqui, a gente vai continuar vendo essa ideia de uma forma muito mais lúcida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha essa. Pode ler para nós agora, Gil, essa frase. A encarnação da verdade. Querido irmão Gil? Agora sim. O elemento mais importante na qualificação de qualquer professor é justamente aquilo que é em si, Que ele é em si. que ele é em si. Todos reconhecemos que um só exemplo vale por 100 ou 1000 conselhos. É isso mesmo. É isso mesmo. Aquilo que você é troveja tão alto que não possa ouvir o que você diz. Linda essa frase, não? Muito forte, hein? Linda, né? Então, aqui ele está falando sobre essa encarnação da verdade e ele está dizendo de uma forma linda, mostrando a pessoa de Jesus, que aquilo que ele é em si mesmo é maior do que tudo que ele podia ensinar. Porque se ele ensinava simplesmente por ensinar,
ele estaria transmitindo conhecimento, mas ele ensinava aquilo que ele de fato era, ou seja, ele vivia, ele experimentava, ele existia em cima daquilo. Continua lendo para nós, meu irmão. Sim, vamos lá. A melhor encadernação para os evangelhos não é marroquim. Não é o marroquim. O que é Não é. marroquim? O que é marroquim, meus irmãos? Eu não saberia dizer. Marroquim. É a expressão que eu também aprendi conhecendo o autor. Nunca ouvi falar dessa frase. Então, eu também não conhecia. Marroquim seria a capa de um livro feito de couro. Couro de cabra, couro de... couro. A capa de um livro, a capa ou um sapato. Marroquim seria essa a ideia. Em Olha, tom olha a marrom, frase. talvez. Hã? Em tom marrom, talvez, né? Marroquim. É uma Lembra capa exata. Lembra também, eu não sei se o marrom vem daqui, eu não sei te dizer, mas geralmente é a capa. Olha que interessante essa frase. A melhor encarnação para os evangelhos não é o marroquim. O que ele está querendo dizer? Encadernação para os evangelhos. Ou seja, aquilo que encapa os evangelhos, encaderna os evangelhos, não é uma capa de couro, e sim a pele humana. Ficou claro agora, né? Deu pra, né? Agora ficou claro, né? Então ele está destacando isso. Por que ele está falando isso? Ele está falando o seguinte: Jesus é essa pele humana que encaderna os evangelhos na pessoa dele. Olha que frase linda, meus irmãos. Eu fico encantado quando eu pego uma obra dessa. Porque mesmo que ele usa um termo, numa frase a gente viaja na compreensão. Eu nunca tinha ouvido falar que Jesus é a encadernação para os evangelhos. Eu sei que ele é a encarnação dos evangelhos, mas ele é o evangelho composto, né? Que a pessoa dele é o livro dele. O livro dele sai dele. Ele encaderna e ele é as páginas. Ele é a capa, mas ao mesmo tempo ele é o conteúdo. E ele é esse conteúdo e essa capa, porque está tudo isso na pele dele. Que fantástico, não? Estão viajando comigo aqui? Estão viajando comigo? A capa, o que é a capa, né? A capa traz o tema central de todo o tema que está relacionado ao livro, né? Jesus é o assunto principal de todos os evangelhos, aliás, de todas as escrituras, né? Ele de Gênesis, Apocalipse é ele. O assunto principal é o Redentor, né? Então, olha como o autor começa a trabalhar aqui sobre a encarnação da verdade. Que a verdade de Deus, ela vira carne. E ela vira carne com um propósito, que é nos ensinar. Oh, meus irmãos, autores como esse que eu quero poder a vida toda aprender, ler, ruminar e passar para vocês. Estão entendendo quando eu disse que quem perdeu foi o povo de Deus? Pensem, irmãos. Só que a gente a gente nem acabou de ler 2 parágrafos. A nossa compreensão vai abrindo janelas. E a gente vai trabalhar bastante, porque eu fiz bastante anotações e eu quero passar para vocês. Aqui ele vai fazer algumas citações. Pode ler para nós, Gil. E sim a pele humana. Foi esse fato que levou o presidente Garfield a dizer que, no seu entender, a universidade ideal era uma torá de madeira. Tora de madeira. Tora de madeira, isso. Tendo John Hopkins numa extremidade e um estudante na outra. Ou seja, John Hopkins foi um empreendedor, foi um gênio dos seus dias. Então, ele estava dizendo assim, quer uma universidade boa? Vai aprender com o gênio. Tem uma tora de madeira e de um lado está o gênio e do outro lado está o aluno. O que vai sair dali? Vai sair um pequeno gênio.
Essa é a melhor universidade. Por que, olha, você vê, o presidente Garfield, por que ele está... Lembra que eu falei que na cultura americana eles têm essa característica do aprendiz, essa característica do estagiário, essa característica do caminha comigo, aprende comigo, faz comigo. Isso é fantástico, irmãos. Pode ver que Jesus chama os apóstolos para caminhar com ele. Então, continua lendo para nós. Foi esta verdade que levou Emerson a dizer que o que é mais importante não é o que aprendemos, e sim com quem aprendemos. Olha aí, meus irmãos, isso... Oh, meu Deus, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu preciso dar uma pausa. Irmãos, tenham medo todas as vezes que vocês estiverem com alguém que seja herege, que seja carnal, que seja liberal, que seja qualquer fator anti-Deus. Tenham medo. Não importa. Eu, por exemplo, tinha um pastor que durante muitos anos da minha vida eu aprendi demais com ele. Aliás, 2 pastores. Aprendi muito. Infelizmente, esses pastores se enveredaram para a filosofia e para um cristianismo esquisito. O que eu fiz? Literalmente, virei a página. Lembro deles na antiguidade. O material que eles tinham do passado ainda para mim é interessante, do presente já não mais. Por quê? Porque essa frase ela tem que ser conservada por nós. É muito sério. É muito sério. O que mais importa não é o que aprendemos, e sim com quem aprendemos. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso é muito forte. Se você está sentado com ganancioso, ele está falando de piedade, cuidado. Porque você vai ficar ganancioso quanto? Mesmo que o discurso seja bonito. Estão entendendo? Porque o discurso pode ser um instrumento de falácia para cativar as pessoas. Mas o que a pessoa faz, de fato, é o que ela ensina. É o que ela vive. Isso é muito sério, entendeu? Aqui eu não estou dizendo, irmãos, que você não vai estar aberto ao diálogo, mas eu estou dizendo o seguinte: tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque isso é muito importante. A gente aprende coisas boas com muitas pessoas, até com não crentes. Mas com quem que a gente aprende? Qual é a ideia? Está caminhando junto. Irmão, por que muitos casamentos muitas vezes sucumbem? Porque muitas vezes as pessoas, o marido começa a ter um comportamento menos piedoso com a mulher. Ele começa a caminhar com gente menos piedosa. Ele começa a achar que agora tudo pode. E aí, quando vai ver, o negócio já começa a ruir as bases. Lembram de Ló e da esposa de Ló? É um exemplo típico disso. A esposa de Ló tinha um coração em Sodoma e Gomorra. Já Ló tinha um coração em Deus. Ló não foi aquele servo de Deus extremamente aprovado, piedoso, mas ele temia. Do jeito dele, ele temia. Podem ver que as filhas de Ló tentam dar um jeitinho para dar a sucessão do pai e criam um problema. Que não era para ter sido feito aquilo. No entanto, o que acontece? O pensamento das meninas foi baseado mais, talvez, no pensamento de Sodoma e Gomorra. Que elas foram educadas junto com Abraão. Elas tinham os valores de Abraão. Por que não foram orar mais, pedindo uma instrução para Deus? Quem sabe, naquela hora, os valores de Sodoma e Gomorra foram mais importantes do que os valores de Abraão. Ou seja, irmãos, o que mais importa não é o que aprendemos, e sim com quem aprendemos. Meu irmão, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Tome cuidado. Pessoa, muitas vezes... Aqui eu estou abrindo, está saindo de um pouco da didática, está indo até para o pastorado. Mas deixa eu concluir com uma última fala. Às vezes o pastor ele é bem político. E a gente está confortável. Cuidado com isso.
Ele é pastor ou ele é político? A gente tem que fazer uma escolha. Tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui. As filhas de Ló estavam bem temperadinhas, né? Com Tá bom, salzinho de Sodoma e Gomorra. um sal estranho, né? Um fogo estranho, né, Felipe? É verdade. Tá bom? Irmãos, eu falei dessa questão da política, porque, ó, vou abrir aqui uma nova chamada aqui.